Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. E vamos nos ligar nesse instante, na espiritualidade. E eu, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui, poder passar para vocês um pouquinho dos ensinamentos de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 26, Dai de graça o que de graça recebestes. E eu vou fazer os itens 7 a 10, que termina o capítulo desta noite. E nós vamos falar sobre a mediunidade, que é esse, os itens 7 a 10. Todo mundo sabe, né, que todo espírita tem, dentro da casa espírita, tem médiuns. E aí a gente pergunta, todo mundo é médium? Ou só aqueles, os escolhidos? Né? Não. Na realidade, cada um de nós que estamos aqui hoje somos médiuns. Nós nascemos com uma centelha divina dentro de nós. Então, nós podemos e somos realmente médiuns. Só que aquele médium que trabalha no centro espírita, que trabalha na casa espírita, ele faz esse trabalho por quê? É um trabalho com muito estudo, com muita responsabilidade. E ele também vem com esse dom, além de uma sensibilidade e o dom de servir. Não pense que ser médium é uma coisa boa. Nossa, ele é médium, ele fala com os espíritos. Gente, é importante e é muito bom a gente poder ser médium, sim. Quem pode e desenvolve é maravilhoso esse trabalho. Mas, acima de tudo, é um trabalho de servir. Nós viemos da pátria espiritual já com essa missão aqui na Terra para servirmos. Então, acima de tudo, é isso que a gente tem que ter em mente hoje. E então, nós vamos começar a palestra tentando entender o que é realmente mediunidade. E aí, a gente pega as obras de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos. Ele apresenta a mediunidade como uma faculdade natural que permite a comunicação entre os homens e os espíritos. Aí vocês vão me perguntar, mas como é que é essa comunicação? A hora que eu quero, eu vou lá, eu falo que eu quero me comunicar e está tudo certo? Não. Essa nossa comunicação não é daqui para lá, é de lá para cá. Então, como que acontece essa comunicação desses espíritos? Aí nós vamos para a questão número 459 do Livro dos Espíritos, porque hoje a gente vai ter que estar embasado toda a nossa palestra nos livros para poder explicar e a gente entender como que é essa situação da mediunidade, do médium em si. Então, na questão 459, Allan Kardec, ele pergunta assim para os espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta dos espíritos: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Olha só, aquilo que o Paulo acabou de dizer aqui, que nós estamos encarnados aqui, as pessoas que estão aqui, e que, acima de tudo, nós temos espíritos desencarnados aqui, cada um de nós tem vários irmãos junto conosco. Esses irmãos, esses espíritos que nos influenciam, eles estão ao nosso lado o tempo todo. E como que a gente sabe se esses espíritos são bons ou esses espíritos não são bons? Porque eles influenciam tanto para o lado bom como para o lado ruim. Eles influenciam de acordo com os nossos pensamentos, com as nossas vibrações. Olha só, interessante, né? Então, se eu tenho pensamentos bons durante o dia, eu acordo, eu estou bem, eu vou trabalhar, eu converso com todo mundo com alegria,
Que tipo de espíritos que nós vamos trazer para o nosso lado? Espíritos bons. Aqueles espíritos que vão influenciar para que tudo dê certo no nosso dia. Mas também tem aquelas vezes que a gente não está tão bem assim, né? Que a gente levanta, não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de conversar. Aí se alguém fala bom dia, pergunta por que é bom dia, né? Por que bom dia, né? Então, esse tipo de vibração é uma vibração baixa. E aí, que tipo de espíritos que nós vamos atrair? Aqueles irmãos, infelizmente, que gostam desse tipo de vibração. É aquele espírito, aqueles espíritos que querem zombar, que querem fazer com que o seu dia não seja um dia tão bom assim. E aí é onde a gente fala que o pensamento e aquele velho ditado, orai e vigiai o tempo inteiro, é de suma importância. A gente tem que ter isso em mente. Se somos médiuns e se temos esses irmãos do lado da gente o tempo todo, nós temos que estar sempre ligados de uma forma materialmente e moralmente, principalmente moralmente, de uma forma tranquila, para que a gente possa ter o nosso dia cada dia melhor. Então, Sandra, eu não estou bem hoje, eu não estou triste, mas quem que é o causador disso? São os espíritos? Nós somos capazes de curar tudo aquilo que a gente tem de ruim durante o dia, sabia? E como que a gente cura? Tendo pensamentos bons, nos ligando a Jesus, nos ligando a espíritos de luz, que a partir do momento que nos ligamos a esses espíritos de luz, a nossa vida muda. Então, se nós mudamos o nosso pensamento, a nossa vibração, tudo vai mudar. Agora, se a gente fica naquela de hoje eu não estou boa, hoje eu não estou com vontade de fazer nada, hoje eu estou triste, hoje eu não estou bem, hoje eu não quero conversar. Tem isso, a gente está o tempo todo nesse desequilíbrio. E como é que a gente se equilibra? Orando e vigiando o tempo inteiro. Tá bom? E aí, nós temos um espírito, que é o espírito de Miramês, que João Nunes Maia, ele psicografa. E esse Miramês, esse espírito, ele fala muito sobre a mediunidade. E aí, ele comenta essa questão 459 do Livro dos Espíritos da seguinte forma. Ele fala assim: os seres humanos ainda são ignorantes no que tange ao espírito. Pode-se dizer que nada sabem, pois ignoram até o próprio corpo que usam como instrumento de evolução. Então, todos nós somos espíritos, isso nós não podemos negar. Todo mundo que está aqui, a humanidade são espíritos que vivem dentro da matéria. Isso aqui é matéria. É o espírito que faz com que esta matéria esteja em equilíbrio. Desde o piscar de olhos, da batida do coração, da vontade de chorar, de piscar, tudo isso vem com a vontade de Deus. E isso vem através do nosso espírito. Tá? Continuando ainda. A doutrina espírita é uma força da luz que tem a missão de influenciar a humanidade em grande empenho para que os povos possam modificar suas estruturas íntimas, desde o gesto mecânico, aquilo que a gente faz mecanicamente, respirar, né? Fechar os olhos, até as batidas rítmicas do coração, desde a vida celular ao conjunto orgânico. Ou seja, tudo isso é o espírito que está nos guiando. Então a gente tem que, por isso que a gente fala que espírito atrai espíritos. Então nós estamos encarnados, mas não deixamos de ser espírito. Estamos desencarnados, esse espírito vai continuar tendo as suas necessidades. Ele tem que estar
sempre aprendendo, sempre evoluindo, seja na parte espiritual e seja aqui. E como todo mundo sabe, aqui nós não viemos de passagem para vir para passear. Eu já falei isso em outras palestras, a gente vem com uma carteira de trabalho. Aqui é carteira de trabalho, a gente vem para trabalhar. A gente não vem para passear, a gente não vem com passaporte, né? A gente vem com carteira de trabalho. E esse trabalho é árduo, a gente sabe disso. É um trabalho que a gente tem que fazer no sentido de sempre estar evoluindo moralmente e espiritualmente. A gente tem que sempre estar estudando para poder entender como é que a gente vai fazer quando a gente desencarnar, né? Acho que é uma coisa que nunca a gente pensa, né? O que será que vai acontecer no momento que eu tiver para desencarnar? Será que eu vou sentir alguma coisa? Será que eu não vou? Não importa. O que vai importar é a sua paz de espírito, é o seu espírito naquele momento do desencarne. Tá? Então, isso que a gente está tentando ver hoje é que nós estamos, como foi dito, que nós estamos sob influência espiritual o tempo todo, né? Em graus diversos. Tem uns que têm um grau de mediunidade maior, tem outros que têm um grau de mediunidade menor, tem uma sensibilidade maior, uma sensibilidade menor, e não é só isso, né? A gente sabe que a mediunidade não é só você falar com espíritos, você precisa estudar, você precisa estar constantemente estudando. Estudando o quê? O Evangelho e toda a codificação que Allan Kardec nos deixou. Allan Kardec nos deixou o livro do Livro dos Médiuns, né? E em cima desse Livro dos Médiuns, a gente pode ler e ter muita noção do que vem a ser realmente a mediunidade, porque é neste livro que ele abre a mente de todos nós. E aí nós conseguimos entender o porquê da mediunidade, tá? No Livro dos Médiuns, na questão número 159, que é o que eu acabei de falar, o Allan Kardec resume: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é, por isso, um médium. Sandra, mas como é que eu vou sentir? Como é que eu sei que eu tenho essa probabilidade de ser médium? Você vai sentir através de ideias diferenciadas, porque você fala assim, nossa, por que eu não pensei nisso antes? É uma condição da espiritualidade te falando e você conseguindo captar aquela mensagem dele. A gente às vezes fala assim, tem certas coisas que eu falo, que eu faço, e eu não entendo por quê. Por causa da influência dos espíritos irmãos que estão do nosso lado para nos ajudar. Eles estão sempre do nosso lado para nos ajudar, e a gente tem que estar aberto a isso. Às vezes, um arrepio. Quem aqui já não assistiu, sentiu um arrepio do nada, assim? De repente, o braço arrepia. É um espírito que está do seu lado. A gente precisa aprender a conversar. Eu conheço pessoas que têm medo de espírito. Medo porque ele não vai fazer nada, gente. Absolutamente nada. Ele está ali para nos ajudar. E muitas vezes nós também podemos ajudar esse espírito. Porque ele está precisando, às vezes, de alguma oração, precisa de que seja encaminhado. Você sentiu alguma coisa, ou você acha que o teu dia não está ruim, você fala, oh meu Deus, faça com que esse irmão que está aqui do meu lado, tal, seja encaminhado para a casinha, e seja encaminhado para as colônias espirituais, para serem tratados. E muitas vezes isso ajuda, e muito. É uma forma de você ajudar aquele irmão que precisa da nossa ajuda. Mas quando que eu sei disso? A gente sente. Nós sentimos isso no nosso dia a dia. E aí, Allan Kardec fala assim, todos possuímos, em alguma medida, a faculdade mediúnica. Contudo,
Chama-se médium, em linguagem usual, os que possuem essa faculdade em estado mais acentuado, capaz de produzir efeitos sensíveis ou inteligíveis. E que sentidos são esses? Psicografia, a psicofonia, a vidência, a cura, o médium que dá passe, na sala de passe, ele é um médium, porque ele está sendo influenciado naquele momento pelos espíritos de luz para que possamos fazer aquela transfusão de energia. Então, é um médium também. E a mediunidade, na realidade, como eu disse, não é um privilégio. É uma faculdade orgânica inerente ao ser humano, porque algumas pessoas vêm com essa prova e missão, como eu acabei de dizer. A gente não vem aqui ninguém é médium por profissão. Pelo amor de Deus, ninguém, nunca, jamais, alguém vai ser médium de profissão. Existem, a gente sabe, aquelas pessoas que utilizam a mediunidade para vender informações, para ver futuro, essas coisas. Na realidade, esse tipo de mediunidade, é por isso que a gente está dentro de um capítulo que o que você tem de graça, você tem que dar de graça, para você não cobrar. Não existe cobrança de uma previsão, essas coisas. Gente, é uma coisa que é errada, né, que a gente tem de ideia com relação a isso. E ainda Kardec, ele fala assim, que o médium é um intérprete, um instrumento passivo pelo qual os espíritos se comunicam. Ele não cria a mensagem, mas transmite. Transmite o quê? Aquela mensagem que aquele espírito precisa dar naquele momento. É uma transfusão de ectoplasma. Ele precisa estar naquele momento com o médium para poder pegar aquela energia densa e sutil ao mesmo tempo, porque um espírito tem uma sutileza muito grande, né? Então, por isso que às vezes eles não pode haver uma comunicação, porque entre o espírito que está num nível espiritual é muito sutil, e nós estamos aqui numa situação muito densa. A nossa atmosfera é densa, e muitas vezes esse equilíbrio para poder haver essa comunicação tem que ser muito bem trabalhada. Ela tem que ter muita vibração, ela é um trabalho em que precisa haver uma sintonia muito grande para você chegar no nível de um espírito que é sutil, porque nós estamos numa matéria muito densa. Ok? O livro dos Espíritos, ainda na lei, desculpa, no item 226, ele fala assim, que mostra a qualidade da comunicação que depende da moral de cada médium. Olha só, o médium, quando ele recebe um espírito, ele precisa estar moralmente equilibrado, porque se ele não tiver moralmente equilibrado, não vai conseguir ter espíritos bons, dando uma comunicação, trazendo uma mensagem. E, geralmente, essas comunicações são mensagens que são trazidas da espiritualidade para que nós possamos aplicar no nosso dia a dia como viver bem, feliz, de forma harmoniosa, com amor, com caridade. Então, sempre vai ser uma interpretação, uma comunicação trazendo uma mensagem. Sempre vai ser assim. Ok? E o médium, para ele poder atrair bons ou maus espíritos, como eu disse, ele vai depender da sua intenção, dos seus hábitos e principalmente da sua conduta. Não adianta você falar, eu vou ser médium, mas você tem que abrir mão, você tem que ter uma responsabilidade muito grande quando você fala em um trabalho mediúnico. Você tem que tomar cuidado, porque naquele dia você tem
comer comida leve, você não pode comer carne. A gente tem que ter um equilíbrio muito grande para que naquele dia do trabalho a gente possa estar em sintonia com os espíritos. E não vem só espíritos também bons. O médium vai receber também aqueles espíritos que estão revoltados, que precisam de ajuda mesmo para compreender o estado deles na erraticidade, porque eles ainda têm muitos espíritos que não conseguem entender por que estão num plano espiritual e saíram daqui e não conseguem mais se comunicar com as pessoas daqui. Então, muitos espíritos estão assim. A gente está vendo tudo que está acontecendo no mundo hoje, quando há o desencarne coletivo. Então, tem muitos espíritos que desencarnam e que não sabem que desencarnaram. Por isso, há o médium para ajudar esse espírito a chegar, dar a sua mensagem e poder ser encaminhado para as colônias espirituais. Aqui na nossa casa, nós temos em cima da nossa atmosfera, nós temos um pronto-socorro enorme que cuida desses espíritos. Então, muitos deles precisam de ajuda, eles vêm, passam por aqui, eles estão aqui ouvindo, porque não somos só nós que precisamos ouvir as palestras, eles também precisam. Os estudos que tem na casa, eles também precisam ouvir. Então, tudo isso faz com que a mediunidade, a espiritualidade leve e carregue a casa e os próprios mentores da casa ajudam muito nesse sentido. Ok? Tudo bem até aqui? Tá bom. A mediunidade, na realidade, ele é um dom, como eu disse, que vem conosco e é um consolo de iluminação. E ela tem que ser e deve ser exercida de forma gratuita. E Miramês, nessa mesma questão 226, ele comenta e diz o seguinte: a doutrina dos espíritos, cuja fonte é Jesus, mostrando a sua promessa do Consolador, vem nos fins desses tempos nos mostrar que as leis naturais nos levarão à perfeição. Não tenhamos medo de abraçar seus conceitos renovados pela força do progresso, que eles tornarão luzes que não nos deixam perder nas trevas. Se formos espíritos errantes, sujeitos a novas faltas, temos o Mestre ao nosso lado a nos convidar para a devida reforma dos sentimentos. Reforma íntima. A nossa reforma íntima. O espírito está estagiando na carne. Olha só. Nós estamos aqui presos, o nosso espírito está preso na matéria. Quando, na realidade, quando nós vamos para a parte espiritual, só vai o espírito. Ele se liberta da matéria, porque a matéria, ela encarcera o nosso espírito. E é por isso que ele aprende, por isso que ele vai progredir na matéria. As nossas doenças, nas nossas dificuldades, tudo isso é um progresso. É desta forma que nós vamos evoluir e vamos conseguir ir para a pátria espiritual e trazermos depois, na reencarnação, novas atitudes e novos ensinamentos. E novos aprendizados também, porque a gente vem mais para aprender do que para ensinar. Ok? Então, os 7, o 8, o 9 e o 10, os 4 itens que a gente está falando hoje, então, os médiuns, quando recebem gratuitamente o dom de intermediar as comunicações entre espíritos e os encarnados, eles devem exercer sem remuneração. É isso que ele está dizendo. Quando há intenção de lucro, o egoísmo e a vaidade no médium, o espírito se afasta. E é verdade. Aí vem aquele charlatanismo, aquelas coisas que a gente já está cansados de saber.
os dois maiores médiuns que nós tivemos aqui na Terra, Divaldo Franco e Chico Xavier. Chico Xavier nunca recebeu um tostão de tudo que ele sempre psicografou, de todas as cartas que ele escreveu para muitas mães, para muitos pais, para muitos filhos que perderam o pai. Ele não cobrava absolutamente nada. Às vezes ele chegava em casa e nunca tinha nem um tostão. Mas nunca, ele falou que nunca lhe faltou nada, porque a espiritualidade sempre dava alguma coisa para ele. Então, se a gente faz de graça, com certeza nós vamos receber de graça tudo aquilo que nós damos de bem. Existem, como eu disse, vários médiums, e o médium curador é um dos mais, que a gente pode dizer, que mais serve ao próximo, porque ele ajuda na cura espiritual e cura material de uma determinada doença, de uma aflição, de uma dor, né? Então a gente tem que agradecer, muitas vezes, em poder ser um médium de cura. São poucos os que podem, né? São poucos os que conseguem se doar tanto, assim, a ponto de realmente curar espíritos, mas essa é, na realidade, um dos dons mais bem que Deus dá para servir muito mais do que os outros, que é a psicografia, a psicofonia, o passe, porque o passe, a gente sabe, é uma troca de energia. E quem dá passe sabe o que é essa troca de energia. É sentida essa troca de energia. E para encerrar a nossa palestra de hoje, eu vou ler uma mensagem de Chico Xavier, do livro Mediunidade e Sintonia, foi ditado pelo Espírito Emmanuel, no item 5. Mediunidade. Mediunidade sem exercício no bem é semelhante ao título profissional sem a função que lhe corresponde. Mediunidade não é pretexto para situar-se a criatura no fenômeno exterior ou no êxtase inútil, a maneira de criança atordoada no deslumbramento de uma festa vulgar. É, acima de tudo, caminho de árduo trabalho em que o espírito, chamado a servi-la, precisa consagrar o melhor das próprias forças para colaborar no desenvolvimento do bem. O médium, por isso, será vigilante cultor do progresso, assistindo-lhe à obrigação de aprimorar-se incessantemente para refletir mais segurança à palavra ou ao alvitre, o pensamento ou a sugestão da vida maior. Essa é a única senda de acesso à vida mais alta, através do qual, auxiliando sem a preocupação de ser auxiliado, servindo sem exigência e distribuindo sem retribuição os talentos que recebe, poderá o medianeiro honrar efetivamente a mediunidade. Por ela, espalhando os frutos de paz e amor que lhe respondam, que reportam da vida em marcha gradativa à grande luz. É isso que Chico Xavier nos deixou numa passagem muito linda de mediunidade, onde ele explicou, uma pessoa que perguntou para ele: Chico, o que é ser médium? E ele pegou, ele passou essa mensagem para essa pessoa. É fácil? É uma mensagem fácil? Não, mas é uma mensagem para refletir. Então, essa reflexão, eu peço para vocês, se vocês tiverem mais interesse em se aprofundar na mediunidade, tem o livro dos médiuns e o livro Segurança Mediúnica também, que nós temos aqui na casa, que é o do Miramês, que é esse que eu citei. Ele é muito claro, ele é muito objetivo, muito didático. Se alguém tiver interesse, o livro é Segurança Mediúnica, vocês vão ter uma lição maravilhosa sobre o que é a mediunidade também. Isso hoje foi só um trechinho, né, da lição que
Jesus deixou para os espíritos, para que eles nos trouxessem essas informações. Então, cabe a nós agora, se temos interesse em nos aprofundarmos e irmos entender exatamente a mediunidade que todos nós temos. Quem sabe desenvolver, quem sabe aqui não teremos, né, um médium que possa vir trabalhar na casa. Nós temos os cursos aqui da casa sobre sobre mediunidade, nós temos. Então, se alguém tiver interesse, por favor, procure a direção ali, o pessoal aqui, a Thelma, o seu Antônio, que pode nos ajudar também. E ajuda é sempre bem-vinda. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho do que é mediunidade e que cada um possa refletir na mediunidade que cada um tem, que nós temos. Então, vamos prestar mais atenção no que os espíritos nos oferecem de coisa boa, de intuições, de ideias, né? Vamos sempre estar ligados a Jesus e a esses espíritos que, com certeza, eles estão aqui para nos ajudar, não para nos prejudicar. Eles só vão nos prejudicar se nós mesmos nos prejudicarmos, porque a nossa vibração vai lá para baixo, e aí eles vêm para ficar na mesma vibração, no mesmo equilíbrio. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.